existem diversas conexões, diversos pontos onde o direito e a saúde mental podem se cruzar, podem se conectar. Existem relações muito óbvias entre essas duas áreas e outras relações que não são tão óbvias. Algumas áreas do direito já desenvolveram uma longa tradição a respeito de como lidar com problemas de ordem mental. Por exemplo, o direito penal. Existe toda uma sistemática dentro do direito penal para crimes que são cometidos sob influência de algum transtorno psiquiátrico, por exemplo. Se instaura um incidente de insanidade mental e o Código de Penal prevê todo um procedimento específico. A pena também vai ser outra. Tudo vai ser diferente a partir do momento que se reconhece uma patologia de ordem mental. Mas na nossa área do direito administrativo sancionador, isso não ocorre. Isso não é uma verdade. Porém, deveria ser. Como eu sempre digo, o direito administrativo sancionador, as penas que podem ser aplicadas a um servidor público, elas são muitas vezes mais pesadas do que as sanções penais, do que as penas aplicadas para crimes. Por quê? Porque, a menos que o crime seja de uma gravidade muito elevada, o direito penal oferece muitos instrumentos despenalizadores. Ou seja, é muito difícil a pessoa, principalmente quando comete o primeiro crime, acabar efetivamente sendo presa. Enfim, tem toda uma gama de situações que podem ser absorvidas por esses institutos do direito penal antes da pessoa que cometeu um crime efetivamente receber uma pena carcerária, uma pena restritiva de liberdade. E no direito administrativo sancionador, cumpridas ali razoavelmente algumas poucas etapas, como o PAD, a pessoa perde o seu emprego, perde a sua fonte de sustento, de subsistência. E muitas vezes isso é muito mais gravoso do que ter uma pena restritiva de direitos, por exemplo, no direito penal. Então, esse é um dos grandes motivos pelos quais o direito administrativo sancionador deveria sim olhar para a saúde mental. E eu vou trazer um caso aqui que exemplifica muito bem isso que eu estou falando. Por exemplo, nós tivemos um cliente recente aqui no escritório que teve contra si uma pena de demissão aplicada. Essa pena ela foi aplicada como primeira medida por parte do poder público. Ele jamais havia sido sancionado anteriormente. E ela decorreu de algumas condutas inapropriadas, alguns xingamentos, algumas posturas que foram interpretadas como anti-hierárquicas, Mas, em nenhum momento, o poder público ofereceu a ele uma solução na área de saúde mental. Então, o que se veio a verificar depois? Se veio a verificar que todas aquelas condutas, por mais que elas estivessem amoldadas às hipóteses ali que autorizam o poder público a demitir, elas foram cometidas sob influência de diversas patologias de ordem mental que esse cliente tinha, que ele desconhecia. Era uma pessoa que não tinha tanta informação nessa área a respeito disso, era uma pessoa que não recebeu o suporte adequado, o suporte clínico adequado, e não teve, por parte do órgão ao qual ele estava vinculado, qualquer atendimento da área de saúde mental. Isso simplesmente foi tratado sob o prisma disciplinar. Então, o que se busca agora? Bom, se busca anular essa demissão a partir dessa realidade que foi constatada, e apontar que o poder público teria outras alternativas antes de adotar a demissão e antes mesmo de tratar essa questão na seara disciplinar. Por isso que é muito importante que a administração pública esteja atenta a esse tipo de problema e que o direito administrativo como um todo passe a desenvolver melhor, seja doutrina, artigos e contribuições intelectuais de qualquer ordem e até jurisprudência, decisões que observem e que considerem esse tipo de problema de saúde mental, porque isso acaba influenciando de forma decisiva a carreira de muitas pessoas. E é isso que não se tem atualmente. Atualmente, volto a dizer, o direito administrativo parece não saber lidar com problemas dessa ordem. Parece que a solução é sempre no campo, na seara disciplinar, quando, na verdade, muitas questões têm como origem uma patologia, um problema mental. Então é importante que haja uma estruturação da administração pública nesse campo e, paralelamente, por parte dos operadores, e daí eu me coloco dentro dessa esfera, dos advogados, dos magistrados, dos doutrinadores, dos acadêmicos do direito, para que se passe a constituir uma massa crítica em torno desse fenômeno e a fim de fornecer ao direito administrativo instrumentos adequados para lidar com esse tipo de realidade que vem sendo cada vez mais crescente no mundo que a gente vive.